Orixás vão para a guerra do carnaval até a quaresma? Pois eu vou te contar a verdade que ninguém te conta. Você já ouviu dizer que do carnaval até o fim da quaresma os orixás entram em guerra espiritual? Que Exu, Bará fica solto, Ogum luta, Iomulu castiga, Xangô vem trazendo a sua justiça e o mundo espiritual vira um campo de batalha? Mas e se eu te disser que essa ideia não existe na África e que essa crença fala muito mais sobre a mente humana do que sobre os orixás? E hoje eu vou te explicar por que se diz que os orixás vão para a guerra no carnaval, se isso existe na África, como essa crença nasceu aqui no Brasil e por que precisamos dessas batalhas espirituais. E no final eu vou te mostrar como equilibrar essa guerra interna. E se tu não me conhece, eu sou a Regina Ramos, terapeuta integrativa, numeróloga, mãe atípica e eterna estudante da espiritualidade universalista. E se você gosta de terapias e espiritualidade com uma visão universalista, considere inscrever-se no canal e compartilha com quem possa se interessar por esses assuntos. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar completamente a tua visão sobre os orixás e sobre você mesmo. Vamos começar pela verdade histórica. Na África tradicional, essa ideia de guerra espiritual entre os orixás não existe. Os povos iorubás nunca falaram que os orixás entram em guerra durante o carnaval ou na quaresma. E por quê? Porque nas raízes da África não existe carnaval cristão, não existe quaresma, não existe calendário gregoriano religioso. Os orixás na África são forças da natureza: vento, rio, floresta, fogo, terra, ancestralidade, movimento, consciência de conexão com o planeta em si. Eles não brigam por causa de festas humanas, eles não seguem calendário da igreja. Muito pelo contrário, as raízes de cultos iorubás remontam a 5.000 anos. A religiosidade africana original segue os ciclos da natureza: luas, estações, colheitas, nascimento, morte e iniciações espirituais. O orixá não entra em guerra porque o calendário mandou. Então, se isso não existe na África, por que essa crença existe no Brasil? Ela nasceu por conta do sincretismo religioso. Os africanos escravizados foram proibidos de cultuar seus deuses. Então, eles esconderam os orixás atrás de santos católicos, misturaram datas, símbolos e rituais. O calendário cristão foi imposto, o carnaval como explosão de prazer e a quaresma como uma penitência, culpa, repressão, porque na verdade o carnaval tem raízes europeias. O chamado entrudo, trazido pelos colonizadores portugueses. Aí, por meados do século XVI e XVII, o entrudo era uma brincadeira popular, muitas vezes agressiva, realizada antes da quaresma. As pessoas jogavam água, farinha, lama e até mesmo substâncias fétidas umas nas outras nas ruas, servindo como uma festa de despedida antes dos 40 dias de jejum e abstinência da quaresma, onde os povos escravizados deram um novo significado a essa festa, com os seus batuques e danças. A influência africana foi fundamental, transformando o carnaval com o semba, que é uma dança de salão animada e enérgica, que é considerada o antecessor do samba. Foi ele que deu origem, ao samba. E veio se incorporando elementos culturais que diversificaram a festa. E os indígenas também influenciaram, especialmente no uso de fantasias, elementos naturais durante as celebrações. E aqui no Brasil ainda tudo isso se misturou com espiritismo europeu, ocultismo, a moral cristã, medo do pecado, e o mundo espiritual começou a ser visto como um campo de batalha desde essa época.
Assim surgiu a ideia de que os orixás no carnaval abrem as portas do inferno e na quaresma punem, combatem e recolhem aqueles que de lá saíram. Essa narrativa foi especificamente criada no Brasil, não na África, porque o carnaval ele foi ligado à ideia de guerra espiritual. Aqui eu vou te trazer 2 pontos principais que eu acho bem importante. O primeiro é ligado à psique humana. O carnaval ativa o lado impulsivo humano, bebida, sexo, euforia, impulsividade, perda de controle. O ser humano dá vazão a todo o seu negativismo e aqui entra como impulsionador dos comportamentos desmedidos, as emoções. Ou seja, o ser humano dá vazão a toda a sua dor reprimida, vai em busca incessante de prazer nessa época, como forma de suprir as deficiências negativas do seu emocional, armazenadas inconscientemente, ou seja, pessoa que passou pela dor da traição, dor do abuso, do abandono, da solidão, das pessoas que ela mais amou, que ela mais se dedicou, toda aquela dor ela está lá guardada. E no carnaval é onde ela extravasa essa busca por prazer, que é só momentânea. E a pessoa tem a falsa impressão de que o que viveu no carnaval fica no carnaval, mas não. Se carrega o peso dos erros pela vida e muitas vezes a pessoa sai dali e volta para o seu mundo dolorido sem resolver nada, sem curar nada, só com prazeres momentâneos e vazios. Depois do carnaval vem a quaresma, muitas vezes trazendo a culpa, o arrependimento, o medo do castigo, promessa de penitência e a célebre frase, né? Eu nunca mais bebo, eu nunca mais saio no carnaval, eu nunca mais faço tal coisa. E assim o ser humano vai se degradando. Só que essa narrativa a igreja adotou porque ela ajuda a controlar o comportamento social. Primeiro libera, depois reprime e culpa. Isso cria um ciclo psicológico poderoso. Prazer, culpa, submissão, promessa de mudança. A guerra espiritual foi uma meta para esse conflito humano. Porém, energeticamente falando, e esse agora é o segundo ponto que eu quero trazer nesse vídeo, tudo que é negativo, como vícios pesados, promiscuidade, a própria bebida, que é normalmente exagerada nessas festas, acabam atraindo energias negativas, ou seja, obsessores, quiumbas negativos, demônios, né? Os ditos íncubos, os súcubos, e toda a corja de espíritos que gostam de vampirizar as pessoas. Por quê? Quem sustenta essas legiões negativas é a energia humana. Eles se alimentam dos vícios e negativismos que produzimos através da nossa consciência. Por exemplo, quando alguém pensa em trair seu parceiro e fica admirando e pensando no ato, né, com outra pessoa, e até quem consome muito conteúdo sexual na internet, por exemplo, atraem para si seres que se alimentam da promiscuidade, da energia sexual. E até mesmo visitam essas pessoas durante o sono. Quem nunca teve um sonho que estava mantendo relação? Para as mulheres são os chamados íncubos e para os homens são os súcubos, que aparecem como lindas mulheres ou até mesmo como a forma de alguma que o homem já tem em mente. E mantém relação sexual com a pessoa durante o sono, vampirizando assim, se alimentando da energia sexual daquela pessoa. E assim, cada ser espiritual negativo é ligado a um tipo de vício, de atitudes negativas. Alguns ajudam até mesmo a pessoa a soltar o seu negativismo. Porque quando a pessoa tem um pensamento, uma vontade distorcida, uma vontade negativa, automaticamente já vem um espírito e se cola nela e vai incentivando as ações e atitudes negativas, incentivando a pessoa a fazer coisas erradas. E com isso, né, se torna esses ambientes carnavalescos lugares com energia densa, fazendo com que a espiritualidade do bem tenha mais trabalho nesse período, sim. Mas o que eu quero te fazer refletir nesse vídeo é que sempre é determinado pelo ser humano, pelas pessoas que são determinantes
na energia dos ambientes, na energia planetária. Quando dizem que Exu, que o Bará tá solto, que o Ogum luta, que a Pai Omulu vai castigar, que Pai Xangô vai fazer justiça, na verdade estão projetando as características humanas nos orixás. E por que fazemos isso? Porque o ser humano precisa de explicações espirituais para seus próprios impulsos. Aliás, tem um professor meu que usa uma sábia frase, que eu admiro muito. O diabo tá gordo, comendo pipoca e assistindo Netflix, porque o ser humano já faz todo o trabalho por ele. E o pior, o ser humano faz, comete seus erros, suas atrocidades e culpa o diabo pelas suas deficiências morais. E dos orixás mais falados, o Exu, Bará, né, vem com esse simbolismo do instinto, do movimento. Já o Ogum traz ação, a ordem. O Omulu vem simbolizando a cura, a transformação, a transmutação nessa época. O Xangô vem com esse simbolismo de consciência, de justiça. Então, a guerra não é entre os orixás, é entre o instinto e a consciência humana. O eu inferior e o eu superior. O carnaval mostra quem nós somos sem freios. A quaresma mostra o que nós queremos ser. Isso é psicologia, não guerra espiritual real. E o que a religião africana realmente ensina? Na África, os orixás não são guerreiros brigando entre si. São princípios da e da consciência. A religiosidade africana vê a natureza como sagrada. Rio, floresta, vento, terra, fogo, culto em respeito à ancestralidade. Não existe guerra espiritual institucionalizada. Existe equilíbrio, harmonia, relação com o cosmo. A ideia de batalha espiritual é muito mais cristã e europeia do que africana. E por que precisamos acreditar que existe uma guerra espiritual? Porque é mais fácil dizer: o espírito me influenciou, do que assumir eu fui impulsiva. A crença em guerra espiritual serve para justificar seus erros, aliviar a culpa, controlar o comportamento social, criar medo e submissão religiosa. E essa crença reflete muito mais a nossa mente do que o mundo espiritual. E como as terapias energéticas, como o Reiki, por exemplo, podem te ajudar. No Reiki não existe guerra no universo. Existe energia buscando equilíbrio. Quando te auto-aplica Reiki, tu te harmoniza. Tu harmoniza seus instintos, suas emoções, sua consciência inferior. Tu aprende a ser dono da tua energia, do teu corpo e das tuas emoções e decisões. Você pode estar em qualquer ambiente sem se desequilibrar. Ser reikiano ajuda a equilibrar a impulsividade, reduzir a ansiedade, limpar culpa e medos, fortalecer a consciência, manter paz no caos coletivo. Jesus falava do tempo o Reiki é uma chave para cuidar e harmonizar esse tempo. E lembrando que nem todos os terreiros, acreditam nessa narrativa. Muitos sacerdotes dizem claramente que o orixá não briga, não entra em guerra e não seguem o calendário humano. Essa crença ficou pelo caos emocional coletivo. Os orixás não estão em guerra. A humanidade está em guerra e leva isso para o mundo espiritual. Então, quando alguém falar que os orixás estão em guerra, pergunte: será que não é você que está em guerra consigo mesmo? E se tu queres aprender a equilibrar a tua energia de forma consciente e espiritual, conheça meu curso de Reiki, que o link fica na descrição. E que você encontre luz, consciência e muito axé no teu caminho. E até o próximo vídeo.